Eu saudo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema Eu Creio em Milagres, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos 27 ao 38, que diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meus queridos irmãos, neste texto, Jesus cura 2 cegos e um homem que era mudo e estava possesso de demônios. Este texto me chama a atenção pela convicção com que Jesus repreende a esses homens que ele curou, que eles não dissessem nada a ninguém, que eles não contassem a ninguém a cura que havia operado na vida deles. É interessante que Jesus os curou dentro de uma casa e ainda assim os advertiu dizendo: Não digam nada a ninguém, fiquem calados a respeito do que aconteceu aqui. E o texto nos diz que Jesus os advertiu com veemência. A Bíblia de Jerusalém diz que ele admoestou com energia. Outras versões dizem terminantemente. Não foi um simples comentário, não foi uma palavra casual que Jesus disse a esses homens que ele curou, mas foi uma proibição. Eles estavam proibidos de fazer qualquer tipo de comentários sobre aquela cura. Mas foi em vão a exortação de Jesus, porque o versículo de número 31 diz que eles saíram e espalharam para todo mundo. E é por isso que nós temos este relato no Evangelho de Mateus, porque esses homens curados por Jesus não conseguiram ficar calados a respeito da cura que Jesus operou na vida deles. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, quando eu leio este texto, e no Evangelho de João também está escrito que Jesus operou muitos outros milagres. A Bíblia diz no Evangelho que escreveu o apóstolo João que se fosse descrever todos os milagres realizados por Jesus quando ele esteve aqui na Terra, nenhum livro do mundo caberia. E eu fico pensando em quantos outros milagres Jesus fez às escondidas que nós não temos nenhum relato a respeito. Esses homens do texto não ficaram calados. Eles abriram a boca, deram com a língua nos dentes, mas outros devem ter ficado calados. Certamente, em outras ocasiões, Jesus curou pessoas, pediu que elas não dissessem nada a ninguém e provavelmente muitos ficaram calados. Eu fiquei pensando sobre isso. Em quantos outros milagres Jesus realizou e nós não temos conhecimento? Eu quero meditar com vocês sobre esses milagres que acontecem nas igrejas nos dias de hoje de uma maneira velada, de uma maneira secreta, de uma maneira escondida. São milagres que aconteceram no cristianismo
que ninguém toma conhecimento. Eu quero meditar com vocês sobre esses milagres que acontecem e ficam conosco. São milagres que nós sabemos que aconteceram, mas que não saem do nosso meio, não são publicados em revistas, não são testemunhados na internet, rádio ou televisão. São milagres que aconteceram de uma maneira despretensiosa e só Jesus recebe a glória, só Jesus recebe o louvor. O homem não recebe elogios por esses milagres, não há aplausos em nenhuma igreja por esses milagres, mas só o Senhor Jesus é glorificado, só o Senhor Jesus é adorado. Eu creio em milagres e quero compartilhar com vocês que eu creio em milagres, especialmente nesses milagres que acontecem de maneira velada, de maneira secreta, de maneira escondida, que a glória não é do homem, mas a glória é do Senhor. Eu creio em milagres quando Jesus é glorificado. Eu creio em milagres quando o operador de milagres terreno diminui e o grande operador de milagres celestial cresce. Esta questão de milagres nos dias de hoje é uma questão muito delicada e pode até parecer, pela postura que nós temos tomado, que nós não cremos em milagre. As pessoas constantemente estão me perguntando: mas vocês creem em milagres? Vocês creem em cura divina? Em alívio de sofrimento? Eu creio em milagres, mas eu sinto, irmãos, que os milagres nos dias de hoje estão sendo muito mais divulgados, mais propagandeados, alardeados, do que o Senhor gostaria que eles fossem. Eu creio em milagres, mas eu creio que milagres devem ser ditos, devem ser contados, testemunhados, somente na perspectiva do Senhor receber glória, do Senhor ser engrandecido. Seria fácil, ou seria uma tática que nós aqui poderíamos usar, mandar imprimir panfletos aos milhares, distribuir pela cidade, dizendo que a nossa igreja é uma grande operadora de milagres e que nós iríamos de agora em diante centralizar ou usar como tema maior ou como locomotiva maior dos cultos e da igreja a operação de milagres através das nossas mãos. Mas de uma maneira bem secreta, as intenções de nossos corações seriam usar os milagres para expandir a nossa igreja, tornar a nossa igreja famosa na cidade e região, e o Senhor nos impede de fazer este tipo de coisa. Eu gostaria que milagres acontecessem, não como uma grande vontade que nós temos de estar em contato com o sobrenatural. Eu gostaria que milagres acontecessem, não porque nós estamos com superstições evangélicas. Eu gostaria que milagres acontecessem, não por causa de curandeirismo, charlatanismo, mas eu espero que milagres aconteçam como uma operação sobrenatural e divina do Senhor, e que a glória não seja da igreja, nem do pastor da igreja, mas que o Senhor Jesus receba toda a honra e toda a glória. Sim, eu creio que prometer milagres a granel, massificadamente, é um bom atalho para crescimento de igreja, mas eu sinto, irmãos, que este atalho, ele é falso. Esse atalho traz dores e eu, particularmente, não conseguiria viver em paz com a minha própria consciência, tomando o atalho de fazer como carro forte ou como carro chefe a habilidade que tenhamos ou não tenhamos de fazer milagres. Porque nesse processo vidas serão machucadas, pessoas sairão decepcionadas. Prometer milagres a granel, massificadamente, é irresponsabilidade evangélica. Prometer que o crente tem que ser sempre alvo de cura divina. E se ele não for curado, alguma coisa está errada com ele. É crer na Bíblia Sagrada de maneira leviana. Mas eu creio em milagres. Eu creio na operação e no livramento de Deus. Tenho certeza que Deus quer fazer e vai fazer milagres em nosso meio. Mas quando isso acontecer, eu, particularmente, não quero ter a glória por esses milagres. Deixe-me lhes dizer algumas das razões pelas quais eu creio em milagres e espero que milagres aconteçam. Em primeiro lugar,
Eu creio em milagres porque eu não sou deísta. Eu creio em milagres porque eu não sou deísta. Deixe-me explicar para vocês o que significa deísmo. O deísmo foi um movimento herege que aconteceu na Inglaterra entre o século XVII e século XVIII. O deísmo foi um movimento de teólogos, estudantes da Bíblia, que acreditavam no seguinte, que Deus criou o mundo e abandonou. O deísmo cria que Deus não estava envolvido com o mundo. Segundo o deísmo, Deus envolveu-se com o mundo na sua criação, deu corda e deixou o mundo funcionando, andando com as suas próprias pernas e seguindo o seu próprio curso. O deísmo acreditava que Deus não governava o universo, mas o universo era autogovernado pelas leis naturais, pelas leis da natureza. E essas leis naturais que governam o universo, segundo o deísmo, trouxe os problemas que o ser humano enfrenta hoje. Então, por que eu creio em milagres? Porque eu não creio nessa doutrina. Eu não creio, meus irmãos, que Deus criou o mundo e abandonou. Eu não creio que Deus deixou o mundo andando com as suas próprias pernas, governado por leis meramente físicas. Eu creio na intervenção de Deus na história do homem, modificando cursos, alterando projetos, quebrando maldições, dando livramento, sustentando alguns na palma de suas mãos. Eu não creio, meus irmãos, que a máquina do universo é quem guia a sorte e o destino dos homens. Eu não creio que nós estamos simplesmente sendo levados pela vida e que Deus está ausente, frio, longe e distante da sorte e dos rumos da humanidade. Eu creio num Deus que intervém, porque se Deus não intervém, Jesus foi uma farsa, porque Jesus interveio. Se Deus não intervém, as circunstâncias da vida nos escravizam e não há valor para a oração. Eu creio num Deus que intervém, porque o nosso futuro não é por acaso. Nosso futuro está seguro, é nas mãos de Deus e não nas máquinas do destino. Eu creio que Deus pode alterar o curso do que vai acontecer, um desastre que iria acontecer, uma miséria, uma fatalidade que viria sobre nós. Deus pode intervir e dizer, não, eu vou preservar esse meu filho, eu vou dar livramento à minha filha, eu vou proteger a minha igreja. Deus pode intervir na história e no desdobramento da própria humanidade. Eu creio no Deus que intervém, porque o meu destino não é por acaso. Eu creio no Deus que intervém, porque a minha vida não é como a onda do mar, que é jogada pelo vento de um lado para o outro. Eu tenho um trajeto no qual eu estou sendo dirigido pelo próprio Deus. E é por isso que eu creio em milagres, porque eu creio no Deus que intervém, um Deus que intervém na nossa história e no nosso viver individualmente. Eu creio em milagres porque não há um deísmo. O deísmo não existe porque Deus ouviu o clamor do povo judeu lá no Egito Antigo. O nosso Deus não é o Deus dos deístas, porque quando Elias orou, veio fogo do céu. Quando Moisés, perseguido pelo imperador do Egito, estendeu a sua mão, o mar vermelho se abriu. O nosso Deus não é o Deus ausente, porque Jesus interveio em nossa história e nasceu de uma virgem lá na cidade de Belém. Eu creio no Deus que intervém, no Deus que está perto de nós. Jesus disse, eis que estou convosco sempre. Ele disse que iria conosco todos os dias. Frios são os ídolos que são feitos de barros e têm olhos de vidros. Frios são os deuses da religiosidade popular que são impotentes para resolver os problemas dos seus adoradores. Para que eles se movam, para que eles deem bênção, é preciso que o homem sole os joelhos das pernas, subam escadarias de joelhos, maltrate o seu próprio corpo, para que, porventura, esses deuses se compadeçam da miséria e do sofrimento dos outros. Mas o nosso Deus não é assim. Ele mora perto das minhas e das suas necessidades.
e conhece os seus problemas como ninguém. Ele é o Deus que intervém, por isso podemos esperar milagres das mãos do Senhor. A Bíblia Sagrada conta a história de Jacó. Ele enganou seu irmão e precisou abandonar a sua casa e fugir para outra cidade. A fúria do seu irmão era implacável, e a Bíblia Sagrada diz que depois que fugiu quilômetros e quilômetros, debaixo de um sol escaldante, Jacó estava muito cansado, pegou uma pedra, fez dessa pedra um travesseiro e começou a dormir. E quando estava dormindo, Jacó teve a visão de uma escada cujo topo tocava nos céus. Por essa escada subiam e desciam os anjos de Deus. E acima dessa escada estava o próprio Deus, que disse assim: Jacó, eu vou te abençoar, eu vou te guardar por onde quer que andares, e te farei tornar a essa terra, e eu não te deixarei, até que farás tudo quanto tenho dito. E quando Jacó despertou do sono e dessa visão, fez a seguinte afirmação: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Eu creio em milagres, porque eu creio que Deus está sempre conosco. Nós não estamos servindo a um Deus que está a milhões de anos-luz de distância. Nós não somos como aqueles que, para adorar a Deus, precisam bater em tabaques ou bater em tambores para invocar a presença desse Deus. Ele está conosco porque Ele prometeu que estaria todos os dias até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, eu creio em milagres porque eu creio na soberania de Deus. Eu, particularmente, sou tocado por milagres que acontecem de maneira velada, particular, secreta, que a glória não é do homem, mas a glória é do Senhor. Mas eu creio em milagres porque eu creio na soberania de Deus, porque eu creio que Deus é soberano. Você sabe o que significa essa palavra soberano? Soberano é uma palavra de origem latina, vem do latim, que significa superano, quer dizer que está acima de tudo e de todos. Eu creio em milagres porque eu creio no Deus que está acima de tudo e de todos e não tem que dar satisfações a absolutamente ninguém. Ele é o Deus que reina sobre a sua criação. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou, na verdade, dizendo que o nosso Deus não está sujeito a ninguém. Ele está acima de tudo e de todos. Ele governa tudo que existe no universo. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou perguntando a quem Deus precisa pedir permissão para agir. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou perguntando quem é mais sábio do que o único Deus sábio. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem desenha um pôr do sol novo a cada tarde, como um caleidoscópio que nunca se repete. É Ele quem faz com que os penhascos tenham desenhos. É Ele quem molda e talha o leito dos rios. É Ele quem monta o salto das cachoeiras e as campinas verdejantes ao seu redor. É Ele quem dirige o curso dos pardais. É Ele quem dá o tom das folhas no outono. É Ele quem dirige os astros e regula a trajetória dos planetas. É Ele quem traça a rota dos pequenos caranguejos na beira de praias desertas e longínquas. É Ele quem conhece interiormente a sua vida e sabe exatamente como você é. É por isso que podemos esperar milagres das mãos de Deus. Jesus, certa vez, estava num barco com seus discípulos, e a maioria dos discípulos de Jesus eram exímios pescadores e Jesus era carpinteiro. E por não entender bem a arte de pescar, Jesus pegou alguma coisa, fez disso um travesseiro, colocou na polpa do barco, deitou e começou a descansar um pouco. E os discípulos estão aflitos, apavorados, desesperados, porque eles estão vendo se aproximar uma enorme tempestade. E Jesus estava dormindo. O pequeno barco começa a ser sacudido de um lado para o outro pelas ondas do mar.
As ondas açoitam aquele barco sem piedade. A vela do barco estica para se rasgar. O mastro fica num ponto de quebrar. O barco está sendo açoitado de um lado para o outro pelas ondas do mar violentamente. E os discípulos estão nervosos, aflitos, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas um teve uma ideia genial e disse: acorda Jesus, para ver o que ele pode fazer. E um dos discípulos vai lá e sacode Jesus, desperta Jesus do sono e disse: Mestre, mestre, o Senhor não percebe que vamos morrer? Como podes assim dormir? E Jesus se desperta do sono, e a primeira palavra que dá é uma palavra em direção ao coração do homem. Porque a pior tempestade não é a tempestade do mar, não é a tempestade de problemas, não é a tempestade do medo. A pior tempestade é a que está dentro do coração das pessoas. Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? E quando a tempestade se acalma no coração dos discípulos, Jesus olha para o vento e olha para o mar e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o vento e o mar obedeceram à ordem do Senhor Jesus, e houve grande calmaria. Um discípulo olhou para o outro e disse: mas que espécie de homem é este, que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Nós sabemos que é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que tem todas as coisas debaixo do seu comando, e está pronto para ouvir o seu pedido de socorro quando você clamar por ele. Em terceiro lugar, eu creio em milagres, porque eu tenho visto milagres acontecerem. Por que eu creio em milagres? Eu creio em milagres não só porque eu não sou deísta, eu creio em milagres não só porque Deus é soberano, mas eu creio em milagres porque eu já vi milagres acontecerem. Eu sei de pessoas que tiveram fratura nos ossos e foram restauradas sem passar por cirurgia. Eu sei de livramentos, pessoas com o carro desgovernado, sem nenhuma chance de escapar, e Deus livrou de uma maneira maravilhosa. Eu sei de câncer que desapareceu. Eu sei de pessoas marcadas para morrer, condenadas pelo crime organizado, marcadas por matadores profissionais que nunca erram, mas Deus livrou de uma maneira fantástica. Pessoas que tiveram revólver descarregado sobre seus corpos e foram jogadas, abandonadas, na beira de matagal, na beira de estradas, consideradas como mortas, mas levantaram e saíram andando. Eu mesmo já contei o meu testemunho várias vezes. Eu conhecia a palavra de Deus, mas não praticava, não frequentava nenhuma igreja. E um bandido famoso em São Paulo, traficante de drogas, com vários crimes nas costas, ele invadiu a empresa que eu trabalhava em São Paulo, me deu 3 coronhadas de revólver na cabeça, apontou um revólver calibre 38 no meio da minha testa e disse: agora você vai morrer. E eu sabia que ele matava mesmo. Ele já tinha matado várias pessoas. Mas nesta hora, eu clamei pelo poder do Altíssimo e pelo sangue de Jesus. Consagrei, dediquei a minha vida ao Senhor daquela hora em diante, em espírito de oração. Enquanto aquele bandido e o seu bando gritavam como loucos na minha frente, e foi como se aquele revólver pesasse toneladas. Ele não conseguia mais nem apontar a arma na minha direção. Apenas me trancou numa sala da empresa e foi embora sem entender o que estava acontecendo. Eu creio em milagres porque eu já vi milagres acontecerem na minha vida e na vida de outras pessoas. Minha vida é uma vida marcada por milagres. Em quarto lugar, eu creio em milagres porque a Bíblia é um livro de milagres. Tirar os milagres da Bíblia é acabar com a Bíblia. Se eu fosse tirar apenas cerca de 50 milagres que estão escritos na Bíblia Sagrada,
que o próprio Deus realizou, eu estaria acabando com a Bíblia Sagrada. Milagres como, por exemplo, a criação do mundo, quando um homem chamado Enoque foi íntimo de Deus e foi arrebatado vivo, do dilúvio, da confusão de línguas na Torre de Babel. Sara, uma mulher com quase 100 anos, deu à luz a uma criança. A destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, que se transformou numa estátua de sal, as pragas do Egito, o Mar Vermelho, que abriu em dois para o povo de Israel passar no meio, a jumenta de Balaão que falou, Elias é alimentado por corvos, Elias orou e caiu fogo do céu, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, Jonas, que foi engolido por um grande peixe, uma estrela, dirigiu os magos na direção onde Jesus nasceu, o nascimento de Jesus através de uma virgem, no Calvário, durante a crucificação de Cristo. Houve trevas, houve terremotos, o véu do santuário se rasgou, a Bíblia Sagrada relata mais de 50 milagres semelhantes a esses que o próprio Deus realizou. Jesus 3 vezes ressuscitou mortos, 8 vezes dominou sobre a natureza, transformando água em vinho e acalmando ventos e tempestades. 7 vezes repreendeu demônios e 18 vezes curou doentes com toda espécie de enfermidade, desde um aleijado até um leproso, que era o símbolo da AIDS naqueles dias. E no Evangelho de João está escrito que se fosse escrever todos os milagres realizados por Jesus quando ele esteve aqui, nenhum livro do mundo caberia. Eu creio em milagres porque eu creio na Bíblia Sagrada como livro de milagres. E nós podemos sempre esperar milagres das mãos de Deus. Amém? Amém! Pode ser que você esteja se perguntando, Pastor Carlos, por que os milagres não acontecem mais como aconteciam antigamente? Deixe-me lhes dizer, os milagres não estão acontecendo mais com a mesma intensidade com que aconteciam antigamente por 2 simples razões. Primeira, nós somos estranhamente atraídos a roubar a glória de Deus. Essa questão de poder espiritual em algumas igrejas é uma questão mal trabalhada. Quem Deus usa hoje para realizar um milagre se torna super-homem espiritual, super-mulher espiritual, super-astro espiritual, super-homem da fé. E de repente, nós desejamos que Deus opere milagres, mas que Ele opere somente através de nós. Eu quero que Deus faça maravilhas, mas realiza de tal maneira, em tal lugar, através de tal pessoa. É esse desejo secreto que nós temos de roubar a glória de Deus, que impede o poder de Deus de operar. Faz com que a mão do Senhor não seja estendida. Porque Deus sabe que nós queremos roubar a glória dele para nós mesmos. Deus usa uma pessoa para realizar uma maravilha hoje e amanhã a pessoa manda imprimir logo 10.000 panfletos. Deus está operando maravilhas na igreja tal. É isso que impede o poder de Deus de operar. A Bíblia Sagrada diz que Deus não divide a sua glória nem com imagem de escultura, nem com homem algum. Meus queridos irmãos, sabem por que o Senhor curou esses homens e disse a eles, não digam a ninguém? É porque Jesus queria que a glória não fosse do dono da casa, a glória não fosse da cidade, nem do lugar, a glória deveria ser somente do Senhor. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. A segunda razão, Deus não opera mais como operava antigamente, porque damos prioridade para milagre. A nossa prioridade está no mais espetacular. Nós tornamos sem sentido alguns milagrinhos e só queremos milagrões. Jesus cura uma dor de cabeça de uma pessoa e ela nem dá importância para isso. Mas se Jesus curar uma pessoa com câncer em estado terminal, aí
essa pessoa vai para a internet, para os jornais, para a televisão, para o rádio, sai de igreja em igreja dando testemunhos. Esse fascínio por milagres espetaculares não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Para Jesus, não tem isso. Para Jesus, não tem mais fácil nem mais difícil. A Bíblia Sagrada diz que um paralítico foi levado por 4 pessoas na presença de Jesus. E todos ficaram pensando que Jesus fosse curar o paralítico e fazer aquele alvoroço. Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Aí, os perseguidores de Cristo levantaram um debate em torno do assunto. Mas quem é que pode perdoar pecados? Era a pergunta deles. Ele pode perdoar pecados? Alguns achavam que sim, outros achavam que não. Jesus olhou para aqueles homens e perguntou: para mim, qual é o mais fácil? Não é o mais difícil. Qual é mais fácil? Dizer a este paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que todos saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, Jesus olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico andou. Porque na escala da dificuldade de Deus, não tem milagre fácil nem difícil. Deus não vê dessa maneira, mas para Deus, todo milagre é nota 10. Nós ficamos impressionados com os milagres. E Deus quer fazer milagres como esse aqui. Cura dentro de uma casa e diz: não diga nada a ninguém. Fiquem calados a respeito do que aconteceu aqui. E foi um milagre tão extraordinário quanto outro milagre que Jesus realizou, ressuscitando um homem chamado Lázaro, que estava morto há 4 dias, já sepultado e cheirando mal. Para Deus, não tem nada impossível. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ficamos maravilhados com os milagres, e Deus quer que fiquemos maravilhados, é com Ele. Irmãos, sabem o que está impedindo milagres em nossos dias? É porque nós estamos maravilhados com o agir de Deus, mas às vezes não ficamos maravilhados com o próprio Deus. O mais fácil do que crer em milagres é crermos no Deus dos milagres. Queridos, a grande pergunta hoje é a seguinte: como ser alvo de milagres? Você diz: Pastor Carlos, eu preciso ser alvo de milagres. Eu preciso de uma luz na minha vida. Minha vida está de mal a pior. Eu cheguei no limite da miséria e da desgraça. Estou num beco sem saída. Pode ser que você não esteja se sentindo assim, mas você precisa tomar decisões importantes. E está numa encruzilhada, não sabe que direção tomar. Como ser alvo de milagres? Em primeiro lugar, reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida. Ele tem o controle absoluto sobre a sua vida. Você precisa entregar inteiramente a sua vida a Ele e reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida. Você precisa reconhecer que sem Ele no comando, você chegará a lugar nenhum. Você já tomou essa decisão? Porque eu duvido que alguém que tome essa decisão continue andando em círculo. Jesus é o Senhor da sua vida. E da mesma maneira que os pardais voam debaixo do controle do Senhor, sua vida também precisa estar debaixo do controle e direção do Senhor. Em segundo lugar, saiba esperar em Deus. Foi o salmista Davi quem disse: esperei pacientemente no Senhor. Ele ouviu a minha voz e inclinou para mim quando clamei por socorro. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas de águia, correm e não se cansam. Espera no Senhor. Toda oração que Deus disser não agora, será um sim no futuro. Espera em Deus. Ele está indo ao seu encontro.
E se você levantar suas mãos para Ele, Ele vai segurar em suas mãos e levantar você de onde você, porventura, esteja caído e prostrado. Espera em Deus. Ele não vai deixar você decepcionado. Glorifique a Deus nas circunstâncias em que você se encontrar, não pelos milagres, mas por quem Deus é. Você diz, Pastor Carlos, eu não tenho como glorificar a Deus. Estou no meio de uma tempestade. Eu estou mergulhado em problemas. Pois eu quero te dizer, você não está glorificando a Deus pelos problemas, nem pelas tempestades na sua vida. Você está glorificando a Deus por quem Ele é. Ele ainda é Deus. Ele ainda é o Senhor. Ele não pediu licença do seu trono. Ele ainda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Comece a glorificar a Deus e dizer, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. As circunstâncias podem não dizer isso, mas Tu és fiel. Tu continuas sendo o Senhor da minha vida. Pode ser que a minha vida esteja num emaranhado tremendo, que eu não sei como achar o fio da meada, mas Tu conheces. O Senhor sabe. E Tu és fiel. Eu te louvo por isso, meu Senhor. Saiba de uma coisa. Se você tomar essa decisão, Deus vai fazer milagrinhos, milagrões, e quando isso acontecer, não fique impressionado com a quantidade de milagres em sua vida. Fique impressionado com o Senhor. Não fique triste com os pequenos milagres, porque a sua vida é uma somatória de pequenos milagres que fazem de você um milagre nota 10 nas mãos de Deus. Não fique preocupado se você está sendo perseguido, injustiçado, se você não tem anjos falando com você, nuvem descendo sobre a sua cabeça, a sua vida já é um grande milagre. É uma somatória de pequenos milagres que faz de você um milagre nota 10 nas mãos do Senhor. Diga, eu sou um milagre nota 10 nas mãos do Senhor. Como vai a sua vida? Está preocupado? Com medo de alguma coisa? Se sente distante do Senhor na hora das dificuldades? Confie sua vida ao Senhor e Ele certamente irá ao seu encontro. Um abraço.